meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Veleje nesse mar. Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre conceitos básicos de informática. Não apenas conceitos básicos, mas algumas terminologias que são utilizadas na área. Para iniciar, vamos ver a origem da palavra informática. A informática ela vem da junção de duas palavras, que seria a palavra informação e a palavra automática, ou seja, o tratamento automático da informação. Bom, mas por que nós vamos ver tudo isso? Por que conceitos básicos, terminologias? Alguns de vocês talvez estejam se perguntando, mas eu preciso ver tudo isso, eu já sei mexer no computador. A ideia é amarrar os conceitos, ou seja, que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo. Bom, inicialmente então, para tentar responder essas possíveis questões, vamos começar então com o conceito de entrada, processamento e saída. Na realidade, qualquer coisa que vocês venham a fazer no computador, vocês vão ter que alimentá-lo com alguma informação. Por exemplo, vocês vão digitar um texto. O que vai acontecer? Vocês vão começar a digitar letra por letra que compõe esse texto. Essa informação, então, vai entrar no computador e vai ser processada, gerando um documento formatado com a formatação que vocês escolheram de saída. Então, na realidade, o texto que vocês digitaram corresponde aos dados de entrada, o processamento foi efetuado pelo computador e o documento resultante com a formatação que vocês escolheram são então os dados de saída que podem ser apresentados na tela do monitor ou numa impressora, por exemplo. Um outro exemplo seria, imaginem que vocês estejam acessando uma página na internet e que essa página seja um formulário onde vocês teriam que inserir dados. Esses dados seriam os dados de entrada. Bom, o computador iria processar esses dados e traria como resultado para vocês uma página, por exemplo, dizendo que vocês inseriram dados com sucesso. Essa página seria, então, a saída, os dados de saída processados pelo computador. Bom, o computador vai fazer esse processamento, então, da informação que entrou, gerando uma informação de saída. Nesse processo todo, o que corresponderia ao hardware e o que corresponderia ao software? O processador, ou o computador, que é a parte física do computador, assim como o teclado que a gente utiliza, por exemplo, para entrar com a informação, ou a impressora que a gente utiliza para obter o documento impresso, são hardwares, ou seja, tudo aquilo que é físico corresponde ao hardware. Já os dados que a gente digita, e mesmo o programa que a gente utiliza para processar esses dados, correspondem ao software, ou seja, a informação que a gente digita, ou que a gente utiliza para alimentar o computador, é software. E os programas que a gente utiliza para poder processar essa informação também são softwares. Bom, mas de repente a gente se pergunta, mas o processamento não é feito pelo computador? Sim, o processamento é feito pelo computador, só que o computador é uma máquina e ela precisa ser ensinada, a gente precisa dizer para ela como efetuar as operações. E essa é a tarefa, então, do programa, ou seja, os programas ensinam ao computador a executar suas tarefas. E esses programas, assim como os dados que os alimentam, são softwares. Bom, para a entrada de dados, nós precisamos de dispositivos de entrada de dados. Que dispositivos seriam esses? Os mais comuns, o teclado, o mouse e o scanner também. Através do teclado, a gente consegue, então, digitar as informações que a gente precisa, por exemplo, para alimentar um programa, o formulário que eu falei anteriormente no exemplo, ou mesmo um documento que a gente esteja digitando. Mas não é só para isso. A gente pode utilizar o teclado também para efetuar algumas operações no computador. Além do teclado, nós podemos usar também o mouse. O mouse ele é muito utilizado para selecionar algumas informações, já que hoje em dia todos os sistemas que nós utilizamos são gráficos. Além do teclado, nós temos também o scanner. O scanner é um equipamento que nos permite a digitalização da informação, ou seja, eu tenho uma informação, seja ela um texto ou um desenho no papel, e eu quero levá-la para o computador no formato digital. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um scanner para digitalizar essa informação.
eu posso digitalizar em dois formatos. No formato de imagem, onde depois eu posso abrir essa informação, ou seja, essa imagem, em qualquer software, né, que processe imagem, ou como também eu posso digitalizar essa informação na forma de texto. Para digitalizar essa informação na forma de texto, nós utilizamos então o formato OCR. A sigla OCR significa Optical Character Recognition, ou seja, o reconhecimento óptico de caracteres, o que possibilita então digitalizar esse texto que está no papel para o computador e que ele possa ser lido através de um editor de texto, possa ser alterado através de um editor de texto, ou seja, ele não está no formato de imagem e sim no formato de caracteres de texto. Nós acabamos de ver então os dispositivos de entrada. Os dados entram então no computador e precisam ser processados. Quem processa? Antes de nós vermos então quem vai processar, vamos ouvir o resultado de uma enquete onde foi perguntado o que é CPU. CPU é aquela parte que processa toda a informação, né? A torre do computador. Eu sei que unifica a parte mais importante do computador, né? É o hardware, a gente entende aquela caixinha lá onde ficam todas as informações. Bom, vocês devem ter percebido então que a maior parte das pessoas acha que CPU é o gabinete, ou seja, o computador sem o teclado e sem o mouse. Na realidade, a CPU não é o gabinete, ela faz parte, ela está dentro do gabinete. A CPU nada mais é do que o próprio processador. CPU quer dizer unidade central de processamento, ou seja, o processador ou chip, como muita gente chama, é responsável então por esse processamento. Bom, aonde fica então esse chip ou CPU? Ele fica conectado a uma placa chamada placa-mãe ou motherboard, que fica dentro desse gabinete, juntamente com outras placas, como placa de vídeo e placa de rede. Ou seja, CPU é um processador. E esse processador tem uma unidade de medida de velocidade. Essa unidade de medida é megahertz. Bom, nós já vimos os dispositivos de entrada, o processamento. Vamos ver agora os dispositivos de saída. Para iniciar os dispositivos de saída, vamos com o mais comum, que é o monitor. O monitor possui uma unidade que mede a qualidade da imagem que é apresentada. Essa unidade é chamada de dot pitch, ou seja, pontos por polegada. O que isso significa? Os monitores eles possuem uma camada de fósforo, que é o que emite a luz. Essa camada de fósforo ela é formada por pontos de luminosidade. A distância entre esses pontos, quanto menor for essa distância, melhor é a qualidade da imagem. Vocês já devem ter visto várias vezes um monitor ponto .25, um monitor ponto .28. Entre essas duas alternativas, qual seria a melhor? A ponto .25, porque a distância é menor. Bom, o próximo dispositivo de saída seriam as impressoras, também bastante comum hoje em dia. As impressoras, elas também possuem algumas unidades. Existem as unidades que medem a velocidade da impressão e a unidade também da qualidade da impressão, ou seja, da imagem ou do caractere impresso. Primeiro, então, como unidade de velocidade, nós temos LPM, ou seja, linhas por minuto, CPS, caractere por segundo, e PPM, páginas por minuto. Bom, além da medida de velocidade, nós temos também a de qualidade, que seria a DPI, dot per inch, ou seja, pontos por polegada. Vamos ver agora os dispositivos de armazenamento. Por que armazenamento? Bom, toda a informação que entra no computador precisa ir para algum lugar. Ela não vai ficar, obviamente, vagando pelo computador. Ela precisa ser armazenada em algum lugar. Bom, quem é que vai armazenar, então, temporariamente ou não essa informação? Uma memória. Vamos ver um conceito, então, sobre memória? Memória é um meio físico capaz de reter informações, dados e programas de forma permanente ou temporária. Bom, nós vimos que a memória é capaz de reter a informação. Nós temos várias tecnologias diferentes de memória, que possibilitam diferentes utilizações para elas. Quando a gente está trabalhando com o computador, quando nós digitamos um texto ou quando nós chamamos um programa para que ele comece a ser executado, toda essa informação fica armazenada num tipo de memória que é a memória temporária. Por que ela fica numa memória temporária?
Esse tipo de memória possui o acesso à informação de forma mais rápida, o que na realidade é o que a gente quer quando está na frente do computador. Ninguém aguenta ficar esperando por muito tempo por uma resposta. Bom, mas então por que não tem só esse tipo de memória? Porque ela é mais cara. Bom, então o que acontece? A gente digita a informação, digita um documento e ele fica armazenado na memória temporária do computador. O Mário.net, um amigo nosso, tem uma pergunta para fazer. Se os dados que eu estou trabalhando ficam na memória temporária, o que acontece quando eu desligo o micro? Bom, Mário, é justamente isso que nós vamos ver agora. Existe um outro tipo de memória chamado de memória permanente. Bom, esse outro tipo de memória tem a capacidade de reter informação por tempo indeterminado. Então, o que acontece? A gente está trabalhando na memória de trabalho. Antes de desligar o computador, o que a gente tem que fazer? A gente tem que salvar essa informação. O que significa salvar? Esse processo significa a passagem daquela informação que está na memória de trabalho, que é a temporária, para a memória permanente. Assim a gente não perde nada. De repente vocês estão se perguntando, mas por que não tem então só a memória permanente? Bom, se tivesse só a memória permanente, nós iríamos ficar horas na frente do computador esperando uma resposta, porque ela é bem mais lenta. Nós temos diversos tipos de memória permanente. A primeira delas é uma que vocês já devem conhecer bastante, seria o disquete. Aqui eu tenho um disquete então para mostrar para vocês. Esse é um tipo de memória permanente que é utilizado para transporte de informação. Bom, mas ele deve ser utilizado para transporte de informação pequena, porque a capacidade de armazenamento dele não é muito grande, e também não deve ser utilizado para manter essa informação por muito tempo, porque a vida útil de um disquete é bem pequena. Um outro dispositivo que nós temos de armazenamento permanente seria o HD. Aqui eu tenho um exemplo então de um HD. Bom, já esse aqui não é utilizado para transporte de informação. Por quê? Porque esse HD ele fica dentro do gabinete do computador. Então ele serve para guardar a informação daquela máquina, que é utilizada naquela máquina. E ele consegue reter essa informação por muito mais tempo, porque ele tem uma vida útil bem maior do que a do disquete. Existem HDs externos hoje em dia, que a gente pode então armazenar bastante informação e utilizá-lo também para transporte de informação. E ele tem uma conexão que é padrão, que é a conexão USB. Bom, o outro dispositivo de armazenamento permanente é o CD. O CD, então, também é um dispositivo de armazenamento permanente. A diferença é que ele permite o transporte de mais informação que um disquete, só que, claro, cabe menos informação do que num HD. Então, para que a gente vai usar um CD? A gente vai usar um CD, então, para transportar informações, quando a gente precisa transportar bastante informação, e também para backup de informação, ou seja, para ter cópias de segurança da informação que a gente tem no nosso computador ou no nosso HD. Outro dispositivo de armazenamento é a pendrive. Por que esse nome pendrive? Pen, caneta, porque na verdade, se vocês notarem, o tamanho desse dispositivo é semelhante ou até menor do que uma caneta. Bom, como é que ele funciona? Ele tem uma conexão padrão, que é a conexão USB, que hoje em dia os computadores, todos os mais modernos, utilizam esse tipo de conexão na comunicação com seus dispositivos. O que a gente pode fazer então com a pendrive? Aqui a gente vai armazenar muita informação, normalmente equivalente à capacidade de um CD, com a facilidade de a gente poder transportar essa informação para um micro que não tenha um leitor de CD. Vamos ver agora as medidas de memória. Nos vários dispositivos de armazenamento que eu apresentei para vocês agora há pouco, eu comentei com relação à capacidade de armazenamento. Como é que a gente consegue, então, medir essa capacidade de armazenamento? Justamente com medidas de memória. A menor unidade de memória é o bit. Na verdade, o que seria um bit? O bit tem a capacidade de guardar duas informações, ou seja, uma das duas num dado momento, que seria verdadeiro ou falso. Que na realidade ele vem da ideia de um circuito aberto ou fechado, ou seja, se o circuito está fechado é verdadeiro, se o circuito está aberto é falso. Mas é claro que com um bit a gente não consegue armazenar muita informação. Portanto, a medida básica de memória é o byte.
O byte ele é composto por um conjunto de 8 bits e com esses 8 bits nós conseguimos armazenar o equivalente a um caractere, como por exemplo a letra A. Claro que armazenar um caractere é muito pouco, portanto nós temos a medida de kbyte. O que seria kbyte? Seria kilobyte, ou seja, 1024 bytes. 1024 bytes, por que não 1000? Quando a gente trabalha com computador, a gente trabalha com a base 2 e não com a base 10. 2 elevado à potência 10 seria 1024. Bom, a próxima unidade de medida seria megabyte, ou seja, 1024 kilobytes. 1024 vezes 1024 bytes. Depois do megabyte, nós temos o gigabyte. O que seria o gigabyte? 1024 megabytes. E por fim, 1024 gigabytes, nós temos então 1 terabyte. Mário, eu tenho uma pergunta para te fazer. Se tu precisasse transportar um arquivo de 8 megabytes, qual dispositivo de armazenamento permanente tu escolherias? Se eu tivesse que entregar para alguém, professora, eu gravaria em um CD, pois os disquetes não suportam este armazenamento. Porém, se fosse simplesmente para eu levar para outro computador, eu usaria uma pendrive, pois é mais ágil e rápido. Isso mesmo, Mário. O mais adequado seria uma pendrive. Até porque nem todo computador tem sempre um leitor de CD. Então, professora, estou procurando um computador para uso doméstico. Olha só o anúncio que encontrei. Modelo P4, 2,4 GHz, 1 MB de cache, CDRW KVP 52 por 32 por 52, com HD de 40 GB e 7.200 RPM, 256 MB de memória do tipo DDR, possui memória de vídeo on-board AGP de 32 MB, além de placa de vídeo de 32 MB, com rede on-board 10 por 100 e fax modem 56K V90, homologado Anatel. Gabinete preto, 4 baias e 6 conexões USB. Vem com sistema operacional Windows XP Home. Bom, vamos ver essas especificações então. A primeira delas seria o processador Pentium 4, 2.4 GHz, Prescott e cache de 1 MB. Bom, o processador, como eu falei para vocês, é o cérebro do computador. Ele precisa então ser veloz. 2.4 GHz seria a velocidade desse processador. Além do que, ele tem 1 MB de cache. O que seria cache? Cache é um tipo de memória. É uma memória com acesso à informação muito mais rápida ainda do que a memória de trabalho. E ela fica localizada interna ao processador ou externa, mas bem próxima ao processador. A função dela é armazenar toda aquela informação que é acessada várias vezes. Por que isso? Por lógica, toda informação que é muito acessada tende a ser acessada novamente. Portanto, ela já é antecipada nesse tipo de memória, tornando o acesso bem mais rápido, o que torna, então, essa configuração interessante. A segunda especificação é um HD de 40 GB e 7.200 RPM. Bom, como eu falei para vocês, HD é um outro dispositivo de armazenamento permanente. É aquele que fica, então, interno ao gabinete do computador. Ele tem capacidade de 40 GB, é uma boa capacidade. Claro que hoje existem HDs com mais capacidade, como, por exemplo, 80 GB. 7.200 RPM significa rotações por minuto, que significaria, então, a velocidade desse HD, ou seja, a velocidade de acesso à informação. A terceira especificação seria a memória tipo DDR com 256 MB. Bom, memória do tipo DDR seria Double Data Rating, ou seja, esse tipo de memória permite a execução de 2 operações por clock, ou seja, por ciclo de máquina. Esse tipo de memória que eu estou falando agora é a memória RAM, ou seja, memória de trabalho. Memória RAM quer dizer Random Access Memory, ou seja, memória de acesso aleatório. É aquela memória que eu falei antes para vocês, que ficam as informações que estão sendo trabalhadas no momento, aquela que quando a gente desliga a máquina a gente perde tudo. Bom, mas o acesso à informação desse tipo de memória é bem mais rápido. E neste caso, por ser DDR,
ela é bem mais rápida ainda, ou seja, a gente consegue 2 operações por um ciclo de máquina. Além disso, a gente tem ali a especificação do tamanho da memória, ou seja, 256 megabytes. Quanto maior for essa memória, mais informação vai poder estar ao mesmo tempo nessa área de acesso, né, temporário e mais rápido, ou seja, a resposta do computador vai ser mais rápida. A quarta especificação seria um CD RW com velocidade 52 por 32 por 52. Essa é uma unidade leitora de CD e que permite também a gravação de CDs, com uma velocidade adequada. A quinta especificação seria a rede on-board 10 por 100. Bom, rede on-board significa a placa de rede que nos permite, então, que o computador acesse rede, inclusive a internet, on-board, ou seja, ela faz parte, ela está conectada na placa-mãe. A sexta especificação seria Video On-Board AGP 32 megabytes. Bom, essa especificação trata então da memória de vídeo on-board, ou seja, que está na placa-mãe, composta por um acelerador gráfico. Bom, a sétima especificação seria então a Fax Modem 56 kHz. Fax Modem é então um dispositivo utilizado para que nós possamos nos conectar à internet. Isso se nós não formos utilizar a banda larga. A oitava especificação seria a memória de vídeo, placa de vídeo 32 megabytes. Bom, nessa especificação fica claro então que nesse computador nós temos, além da memória de vídeo on-board, mais 32 megabytes de memória de vídeo. Isso significa que a apresentação gráfica nesse computador vai ser mais rápida, uma vez que nós temos maior quantidade de memória para o armazenamento da imagem, né, que compõe o vídeo. Bom, a nona especificação seria conexões, 6 entradas USB. Essa especificação é bastante interessante, uma vez que hoje todos os dispositivos atuais, né, utilizam conectores USB, o que facilita então a possibilidade de que a gente tenha ao mesmo tempo diversos dispositivos conectados no computador. Bom, a décima e última especificação então seria o sistema operacional Windows XP Home. Professora, para que serve o Windows? Bom, o sistema operacional Windows XP é o que vai nos possibilitar operar com a máquina. O Windows XP é um sistema operacional bastante utilizado hoje em dia, por isso é uma boa alternativa. E os outros programas como Word, antivírus e etc? Bom, Mário, é justamente sobre isso que eu ia falar agora, os tipos de software. Nós temos 3 tipos de software: o software básico, o software aplicativo e o software utilitário. O Windows faz parte da categoria de software básico. Essa categoria é responsável pelo funcionamento do computador. Além disso, ela também nos oferece algumas ferramentas para que nós possamos trabalhar, operar com o computador. Bom, é por isso que é fundamental que num computador nós tenhamos pelo menos o Windows, ou seja, um sistema operacional, para que o computador possa operar. E além disso, para que nós possamos então trabalhar com ele. Outra categoria de software são os softwares aplicativos. Bom, nessa categoria de software, nós temos softwares específicos para a realização de tarefas específicas, como, por exemplo, um editor de texto, nos possibilita, então, editar textos, ou um editor de figuras, de imagens. Enfim, é uma categoria de software onde nós temos, então, softwares específicos para cada uma das atividades que a gente queira executar. A terceira categoria de software é a categoria de software utilitário. Bom, nessa categoria nós temos então alguns softwares que nos auxiliam na manutenção do computador, como por exemplo um antivírus, um firewall para ter proteção no computador, hoje em dia os computadores todos ligados na internet, ou seja, é uma categoria que serve para o gerenciamento e manutenção do computador. Bom, pessoal, como dica de estudo de hoje, eu sugiro o livro Estudo Dirigido de Informática Básica, de André Luiz Manzano, da editora Érica.